Senhor. Amém. Meus irmãos, para abrir a nossa Bíblia no livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 14 a seguir para a nossa meditação nessa noite. Termina muito bem aqui, pastor João? Não, vou pegar. Eu acho que eles erraram a área ali. Como eles gostam demais de mim, eles sacanearam comigo, deixaram de 45 minutos. Meu Deus, misericórdia nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 14 a seguir para a nossa meditação nessa noite. Estamos numa campanha de muita importância, onde fala sobre o avivamento, o qual estamos precisando muito nos nossos dias atuais. Isso é importante para a gente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor: Porém, pondo-se em pé como os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja vós isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E no último dia acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre o meu servo, a minha serva, naqueles dias, e profetizarão. Amém? Podemos aceitar essa noite, esse versículo da nossa meditação. Eu quero louvar a Deus nessa noite por essa oportunidade que Ele concede de mais uma vez poder estar junto com os irmãos para adorar e glorificar o nome do Rei da Glória. Agradecer também ao pastor João pelo convite e dizer que não sou pregador, simplesmente gosto de ler a Bíblia e assim falar muito pouco do que diz o texto. Não tem aquela sabedoria como que estão cheios de valor nessa noite. Vai ser difícil pregar aqui, mas só tocha, só profeta, só varão que vai fundo nas Escrituras. E eu quero nessa noite aqui refletir com a igreja esse texto com nós lemos sobre o avivamento. Mas quero voltar um pouquinho atrás nessa noite desse texto aqui para que você possa entender que o avivamento já foi promessa do Senhor para os seus discípulos, que estenderia até os nossos dias de hoje. Porque nós sabemos que mesmo os discípulos andando com Jesus, estando com Ele, mas porém eles sempre estavam temerosos e medrosos diante das circunstâncias que acontecia por onde eles passavam. Porém, Pedro, o varão que era muito corajoso, mas quando se tratava da parte humana, quando falava de uma pescada, de uma caçada, de uma perseguição ao seu inimigo, ele era o tocha, ele era o cara. Mas quando era da parte espiritual, ele tinha medo, ele andava meio temeroso, porque até então não tinha descido sobre eles aquilo que o Senhor Jesus havia dito, que o seu Espírito ia descer sobre eles. Eles estavam andando com Jesus, mas porém eles ainda não tinham aquela coragem que eles iam ter diante de quando o Senhor Jesus deixasse que eles seguiam só, e sim o Senhor retornaria ao trono ao lado do Pai. Quando o Senhor
Senhor Jesus, porém, tinha ressuscitado, e porém a sua missão estava cumprida. Mas, porém, ele ainda tinha que passear ali na terra por alguns momentos para se cumprir que realmente ele havia ressuscitado entre os mortos. Realmente ele havia se levantado diante da sepultura e ele estava diante do seu discípulo para realizar aquilo qual ele havia dito que ele havia de fazer. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele jamais deixa os que é seu desamparado. Jamais ele deixa os que é seu ser enganado ou confundido. Ele sempre há de dizer sobre o que há de acontecer, sobre o que há de vir e sobre o que há de nos perturbar e tirar a nossa paz. E muitas das vezes, mesmo o homem sendo rebelde, Deus ainda tem o costume de avisar, porque ele ainda continua sendo Deus. E ele é fiel às suas promessas. E quando, porém, o Senhor Jesus havia ressuscitado, porém dois estavam indo até Emaús, porém ali aproximadamente 13 quilômetros além de Jerusalém, porque eles estavam atordoados, eles estavam atormentados e com medo do que havia acontecido. E porém, quando eles estavam indo se conversando um com o outro, e afinal um daqueles de Emaús era, porém, segundo a teologia, ele era parente do Senhor Jesus. Ele estava incumbido na família, falando carnalmente terrestre. Ele era um do que sabia muito bem quem era o Senhor Jesus, porque tinha sido criado ao seu redor, em volta da sua família, e havia crescido e havia morrido para salvar a humanidade. E agora, porém, eles estavam indo, se conversando, dialogando com o outro, contando da tragédia que havia acontecido. De repente, quem se aproxima deles? O Senhor Jesus o acompanha naquela jornada, aqueles 12 quilômetros para estar com eles e para observar se eles ainda estavam reconhecendo quem era o Senhor Jesus. E porém, quando eles entraram na casa no qual eles haviam de ficar, o Senhor Jesus o fez que ia passar direto e eles o convidou para chegar. Mas até então ele não tinha percebido quem era aquela visita, quem era aquele convidado, quem era que estava caminhando com eles. Porque estava faltando sobre a vida deles o conhecimento do Espírito, que até então o Senhor Jesus não havia derramado sobre eles. Mas até então só estava a promessa que haveria de ser derramada sobre eles. Eu quero dizer nessa noite que nós estamos vivendo em uma era que muitos estão andando no meio dos crentes, dizendo que é crente, e até mesmo confessando que é crente por onde está passando, mas porém não tem o conhecimento de quem é esse Jesus que os crentes servem. Ele simplesmente está seguindo de fachada, andando junto, mas não procurou conhecer e saber quem é este Jesus que nós adoramos verdadeiramente. E eles estão vivendo uma vida em vão por falta de conhecimento deste nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui, quando Emaús estava indo ali, o Senhor Jesus do lado dele ele não tinha percebido. Mas quando ele orou e abençoou o pão, eles pôde perceber que era a presença de Deus, que era o próprio Deus que estava com eles naquele lugar. Então eles ficaram muito temerosos e começaram a dizer para o povo: não percebiam que quando nós falávamos, ardiam dentro dos nossos corações? Mas não tinha conhecimento, eles não tinham sabedoria, o que era o Espírito Santo, o que era ser cheio do Espírito Santo, o que era ser revestido do Espírito Santo. Porque mais adiante nós vamos ver o que é o homem e a mulher cheio do Espírito Santo, o que é o homem e a mulher revestido do Espírito Santo. Porque quando nós lemos aqui no texto que nós lemos nessa noite, nós vemos que Pedro, ele levantou a sua voz e aclamou sobre o que era o Espírito Santo. Porque até então, como eu disse no começo, Pedro, porém, ele tinha coragem para muitas coisas. Mas quando se
prova disso é que quando foram levar o Senhor Jesus para ser preso, o que ele fez? Primeira coisa, ele desembanhou a sua espada para poder afligir aqueles que estavam, porém, prendendo Jesus Cristo. Ele não tinha conhecimento de quem era o Espírito Santo. Ele ainda não conhecia isso, e nem os demais discípulos que estavam com eles ali. Mas porém ele tinha dentro dele a coragem carnal, e ele partiu para cima para defender o seu mestre. Mas hoje é diferente para defender o nosso mestre, para dizer quem é o nosso mestre. Nós temos que ir para o conhecimento da palavra para defender e dizer quem é Ele. Nós temos que curvar o nosso joelho para dizer quem é Ele, e para dizer o que Ele ainda há de fazer, o que Ele está fazendo por esta humanidade, e o que Ele há de fazer por esta igreja, custa o que custar. Porque as suas promessas são fiéis e verdadeiras e jamais vão falhar. O homem falha. O homem diz que vai fazer e não faz. O homem diz que não vai fazer, ele acaba fazendo o que era para fazer. Mas o Senhor Jesus, Ele é fiel nas suas palavras, nas suas promessas. Ele é Deus que não dorme, que não falha. Ele está o tempo todo atento e com seus ouvidos atentos para ouvir o clamor da sua igreja. Muitas das vezes está faltando, a falta está em nós, está no Senhor Jesus, porque o seu ouvido está atento para ouvir a sua igreja. Porque quando Pedro abriu a sua boca e começou a anunciar o Evangelho, porque até ali eles tinham sido cheios do Espírito Santo, eles tinham recebido o renovo do Espírito Santo, eles estavam, porém, cheios da graça do Senhor Jesus. Agora, olha-se um Pedro diferente, um Pedro corajoso, um Pedro que estava vendo agora as coisas de forma diferente. Ele estava contemplando tudo de forma ampla, porque ele havia conhecido quem era o Espírito Santo. Porque quando eles estavam reunidos ali na casa, o Senhor disse que era para eles ficar. O Senhor Jesus lá soprou e encheu todos que ali estavam, e eles foram revestidos, eles foram renovados, capacitados para que dali adiante a missão seria eles e o Espírito Santo da vida deles, para que pudesse acontecer aquilo que estava acontecendo quando o Senhor Jesus estava andando com eles na face da terra. E nós temos agora um Pedro acorajado, um Pedro que abria a sua boca, não importava o lugar que estava. Ele estava em meio às ruas e ele abria a sua boca com ousadia, com audácia, e ele dizia quem era o Senhor Jesus, o que era necessário para poder alcançar a presença do Senhor Jesus na sua vida. E na sua primeira mensagem diz a palavra do Senhor que quase 3.000 almas se renderam e se converteram aos pés do Senhor Jesus. Olha o que é o homem e a mulher cheio da presença do Senhor Jesus. O que é o homem e a mulher cheio do Espírito Santo na sua vida, cheio do avivamento do Senhor na vida dele e na vida dela. Porque quando nós falamos em avivamento nos dias atuais, as pessoas pensam que é plantar bananeira, que é rodar com o pé só, que é rodar capoeira. Não. Estamos falando de avivamento, é aquilo que nós temos na nossa vida, dias após dia, vivendo todos os momentos da nossa vida. Esse é o verdadeiro avivamento que nós possamos ter na nossa vida, porque ser avivado e cheio do Espírito Santo é estar constante aos pés do Senhor Jesus. Se Ele fez, nós estamos aos pés dele. Se Ele não fez, nós continuamos nos pés dele. Se o mundo diz que nós somos, nós estamos nos pés dele. Se o mundo diz que nós não somos nada, mas nós ainda estamos nos pés do Senhor Jesus. Este é o avivamento que a igreja está precisando nos dias atuais. Porque gritar e plantar bananeira é muito fácil. Porque plantar bananeira e falar em língua é muito fácil. Porque aqui quando nós lemos o texto disse que o Espírito do Senhor há de se derramar sobre todos da face da terra. E no final ele fala diferente. Ele fala, e também há de derramar sobre a vida do meu servo, da minha serva, aqueles que realmente estão levando a coisa com sinceridade e com fidelidade aos pés do Senhor Jesus, aqueles que realmente têm compromisso com o reino do céu, aqueles que deixou tudo deste mundo para simplesmente viver uma vida real com o Senhor Jesus.
E nós vemos que isso tem se tornado pouco diante das igrejas que vai falando globalmente. Nós vemos que muito pouco são esses que realmente estão vivendo um avivamento com o Senhor Jesus. Porque quando reúne uma multidão é muito fácil deitar no meio deles, pular e saltear. É muito fácil colocar a sua mão sobre uma multidão e dizer que Jesus ainda é o Salvador da humanidade. Mas eu quero ver no dia da dificuldade, no dia das afrontas, no dia da angústia, levantar a nossa voz e dizer quem é o Senhor Jesus. E dizer que Ele é o Deus de todos os dias, de todo momento. Porque aqui nós vemos um Pedro anunciando um evangelho diferente, o qual ele tinha vivido juntamente com o Senhor Jesus. Porque ele foi além e disse: Senhor, se necessário for, eu vou morrer contigo, eu dou a minha vida por ti. E o Senhor Jesus disse para ele: ainda hoje, antes que o galo canta, me negarás por 3 vezes. Olha a bobeira que Pedro foi dizer, irmão, diante da agonia que ele estava vivendo, diante do momento que eles estavam passando, que o Senhor Jesus seria entregue ao soldado romano. Olha a bobeira que ele foi dizer: se necessário, eu morrerei contigo. E o Senhor disse que ele o havia de negar. Quantas das vezes nós achamos que somos melhor do que o outro? Porque o nosso terno é melhor do que o do outro. Porque a nossa caminhonete é melhor do que a do outro. Mas só que o Senhor Jesus está olhando, está procurando os verdadeiros. Aleluia. Os verdadeiros que buscam Ele de coração. E buscar o Senhor de coração não está sendo fácil nesses últimos dias. Não está sendo fácil. As perseguições estão aumentando. O Evangelho está se estreitando. Nós temos que procurar ver o que é que vamos falar para que não possamos nos complicar. E o Senhor disse que esses dias haveriam de vir. Mas quando nós falamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós estamos falando de pessoas diferentes. Nós estamos falando de pessoas que vivem o verdadeiro avivamento. Nós estamos falando de homens e mulheres que não olham o lugar para falar, que não olham a pessoa para dizer que Jesus é o Salvador da humanidade. Nós estamos falando de homens e mulheres que ainda é capaz de entrar em lugares que muitas das vezes não tem mais como entrar olhando nos olhos material, não tem mais como entrar para falar do amor do Senhor Jesus. Porque o pecado tem se alastrado de uma forma muito estrondosa. E nós vemos que os homens estão sendo amantes de si mesmo, como diz a palavra do Senhor. Nós vemos isso acontecer, como estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra. E nós vemos isso acontecer diante dos nossos olhos. Mas homens e mulheres que estão vivendo esse avivamento, que conhecem a profecia desse livro, está dizendo: ora vem Senhor Jesus, porque está se cumprindo as profecias. Ora vem a hora em que o Senhor vai arrebatar a igreja da face da terra. Está chegando o momento em que vamos deixar saudade nessa terra. Porque por enquanto estão cheios, estão enfadados que o Evangelho está sendo pregado de todas as formas. E este Evangelho está sendo pregado de toda forma, tem enfadado as pessoas nos dias atuais. Mas aqueles que estão vivendo o verdadeiro avivamento, esses sabem aonde vão chegar, esses sabem que o momento está chegando e que a igreja vai deixar saudade na face dessa terra. E nós temos que ter o maior cuidado para fazer parte deste povo. Nós temos que ter o maior cuidado porque o inimigo está fazendo de tudo para nos trair, para nos tirar a atenção, para nos tirar este avivamento de dentro do nosso coração, para que possamos viver dias vazios. E quando vivemos dias vazios, nós começamos a olhar e desejar as coisas deste mundo. Mas quando nós passamos a viver verdadeiramente
Não importa o lugar que queira que vamos passar, nós estamos ao lado do Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus havia de passar por Samaria, sabe o que ele fez? Ele disse para o seu discípulo: ide à cidade comprar pão, porque eles não podiam estar naquele momento. Eles ainda não tinham sido cheios, eles ainda não estavam vivendo aquele avivamento que o Senhor disse que haveria de derramar. Então eles ainda estavam esvaziados. E prova disso é que quando disseram os discípulos de João, porém jejuavam, e os discípulos do Senhor Jesus, porém não jejuavam. E ele disse: pode, porém, a noiva jejuar estando com o noivo? Jesus estava se retratando que ele era o noivo da igreja. Ele estava se retratando que tinha que estar atento a todo momento, porque ele era o noivo da igreja. Ele havia de pregar para uma mulher de vida fácil. Sabe o que ele disse? Ide à cidade e comprai comida. Ele tira os discípulos à parte para que ele pudesse fazer uma das suas missões, que era muito importante. Quantas das vezes nós temos que fazer isso no nosso dia a dia, para levar uma palavra para quem está necessitado, para quem está precisando de ouvir uma palavra pura e verdadeira, mas também não possamos dizer no meio de qualquer um, porque estão enfadados de um evangelho fácil que está sendo pregado nos dias atuais. E nós precisamos pregar um evangelho puro e verdadeiro que traz o renovo, o revestimento sobre a vida da igreja atual. Mas para isso nós temos que ter particularidade com o Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida, para que quando nós se levantar para anunciar quem é este que há de fazer sobre a face da terra, nós possamos estar revestidos desta palavra, deste evangelho. Porque nós sabemos que o evangelho fácil vai ser pregado em todo momento, em qualquer lugar. Mas no evangelho puro e verdadeiro, nós temos que procurar jogar ela no campo certo, no momento certo, na hora certa. E qual que é esse momento? É aquele momento que você se levanta para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. É aquele momento que você talvez deixe o Senhor fazer, deixa a sua necessidade, porque você sabe que há uma necessidade maior de anunciar esse evangelho. Porque vidas estão partindo desse mundo para o outro e nem sequer sabem onde há de passar a eternidade. E nem ainda se sabe se vai estar ou não em Cristo. E cabe a mim e a você dizer isso, fazer isso, falar isso todos os dias da nossa vida. Cabe a mim e a você anunciar este evangelho puro e verdadeiro, porque estamos vivendo um avivamento sobre as nossas vidas. Quando Abacuque ele anuncia uma vida, ele pede um avivamento ao Senhor Jesus, ele sabia, ele conhecia quem era o Senhor Jesus. E ele sabia que Deus era Deus de misericórdia, mas ele também sabia que Deus, quando havia de fazer justiça em uma nação, ele era Deus que fazia justiça sobre aquela nação. E ele observou o seu povo e viu que eles estavam andando no caminho histórico, no caminho errado. E ele viu que brevemente as mãos do Senhor haviam de passar aquele lugar contra aquele povo. E cai sobre ele o preocupamento para libertar aquele povo. E ele abre a sua voz e ele grita em alta voz para que o Senhor pudesse avivar aquela nação, avivar aquela obra, que o Senhor pudesse usar de misericórdia sobre aquele povo. Abacuque sabia quem era o Senhor Jesus. Ele sabia o tamanho do poderio que o Senhor Jesus tinha sobre as suas mãos. Então caiu sobre ele a preocupação de anunciar o avivamento sobre aquele povo, para que o Senhor Jesus não viesse fazer justiça sobre aquele povo, mas sim que o Senhor usasse de misericórdia para com aquele povo.
E nós vemos nos dias atuais, quantas das vezes nós abrimos a nossa boca para pedir ao Senhor misericórdia sobre esta nação. Quantas das vezes nós abrimos a nossa boca para pedir misericórdia sobre este povo que está vivendo momentos de aflição. Quantas das vezes nós abrimos a nossa boca para pedir ao Senhor misericórdia sobre o nosso governante, que muitas das vezes está usando o momento para afligir a igreja do Senhor na face da terra. Porque eles não querem chegar no conhecimento. Mas por enquanto nós temos que pedir a misericórdia do Senhor, porque aqui estamos vivendo. Porque sobre este povo está o nosso filho. Ainda está aqueles que ainda nem conheceram este Evangelho, que ainda não sabem o que é este avivamento, que ainda não conhecem esse Deus. E nós temos que fazer como fez Abacuque, pedir que o Senhor use de misericórdia para com essa nação. Porque nós sabemos que eles também têm uma alma para estar conta naquele dia. Nós sabemos que cada um deles também irão deparar diante de um juízo, qual não escapará grande nem pequeno, mas sim, todos se apresentarão naquele dia. Ele nos traz a grande preocupação, como trouxe Abacuque sobre o seu povo. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Mas na hora da ira, lembra-te da misericórdia. Que nós possamos pedir essa misericórdia sobre o nosso povo, sobre a nossa nação. Que nós possamos pedir essa misericórdia sobre a nação de Israel, que é o povo da promessa do Senhor, que está passando por um momento turbuloso. E muitas das vezes, por falta deste avivamento, nós deixamos de clamar. Nós deixamos de anunciar este Evangelho verdadeiro e puro. Mas quando nós se lembramos de que o avivamento do Senhor foi caindo sobre as nossas vidas, nós relembramos diante das dificuldades e possamos clamar a misericórdia do Senhor. Porque nós sabemos que Pedro, diante da sua missão, ele foi um homem que se levantou diante das circunstâncias, porque ele conheceu o avivamento do Senhor Jesus. Porque ele foi cheio do avivamento, então ele se levantou e ele se tornou um homem que não perdeu sequer um momento para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus disse que quando ele passava, ele arrastava multidões. Milagre acontecer porque ele havia conhecido este avivamento sobre a sua vida. Porque até então ele não tinha essa coragem. Nós também não tínhamos essa coragem. Mas quando nós passamos conhecendo o avivamento do Senhor Jesus na nossa vida, nós nos encorajamos diante da situação. Nós nos encorajamos diante das circunstâncias que vêm sobre as nossas vidas. O pastor João estava dizendo aqui sobre Colorado que foi a minha bênção, mas porém teve um momento de dificuldade. Eu me lembro de quando o pastor João saiu de Colorado, nos deixou em uma missão que até então eu não tinha conhecimento sobre este avivamento sobre a minha vida. Filho de pastor criado na igreja, mas ainda não tinha esse avivamento. Tem muito hoje nos dias atuais acontecendo. E ele pôs no coração um desejo que eu nunca queria que ele colocasse deixar Colorado e ir embora, porque ia sobrar para mim, como exatamente sobrou para mim. E sabe o que nós fazemos quando não temos o avivamento do Senhor na nossa vida, irmão? Nós fazemos como Pedro antes de conhecer esse avivamento. Nós nos escondemos, nós recuamos muitas das vezes, nós queremos empurrar outro na brecha, porque empurrar outro na brecha é melhor, é mais fácil.
Mas quando o Senhor Jesus tem algo para fazer na sua vida, eu quero dizer para você: não corra e não atrase. Pedro, porém, estava tentando atrasar o que o Senhor tinha na vida dele, mas não tinha mais tempo nem para onde correr. E era o mesmo que estava acontecendo comigo ali em Colorado. Não tinha mais tempo, não tinha mais para onde correr. E realmente aconteceu aquilo que não estava no meu coração, mas porém estava no coração de Deus. E a melhor coisa que nós fazemos, irmão, é quando nós fazemos aquilo que está no coração de Deus. Porque nós passamos a ser abençoados, nós tornamos-se transformados, nós fazemos a diferença por onde nós passamos, porque estamos fazendo aquilo que Deus quer na nossa vida, e não aquilo que nós queremos fazer no nosso dia. Porque tomar as nossas decisões é muito fácil, é muito simples tomar a nossa decisão, mas fazer aquilo que o Senhor Jesus requer da nossa vida é diferente, porque nós estamos fazendo algo para alguém que é muito importante, porque nós estamos fazendo algo para alguém que é zeloso pelaquilo que é seu. E quando ele é zeloso por aquilo que é seu, nós temos que zelar também, porque se nós não zelar, ele vai nos jogar no monturo, e vai chegar quem está no monturo e colocar no nosso lugar. Porque quando o profeta Elias disse que não queria mais, sabe o que o Senhor disse? Sai, levanta daí, sai para fora, vai adiante, porque há alguém para ficar no seu lugar. Ele queria deixar a Deus da área, só que porém ele estava fazendo algo para alguém que tinha zelo por aquilo que era seu, e ele não podia deixar de qualquer forma. Assim também é nos nossos dias atuais. Deus respeita o nosso desejo e a nossa opinião. Deus respeita a nossa decisão, porque nos deu o livre-arbítrio. Mas porém ele disse: outro porém irá ficar nesse lugar. Olha o que o Senhor Jesus fez, irmão. Colocou ali alguém lá na roça, um matuto, que estava trabalhando com boi. E Deus fez assim também na Colorado, pastor. Não que ele te arrancou, mas sim, você tinha um projeto em seu coração. E agora Deus pega o matuto da roça e agora coloca para fazer uma obra em um lugar no qual muitas das vezes é chamado de Lodebar. Porque é um lugar de aprendizagem, é um lugar de dificuldade, é um lugar de aperto. Mas quando nós saímos do outro lado, nós saímos transformados, mudados, abençoados. E porém o Senhor abençoa aqueles que estão ao nosso redor e ao redor. Porque esse é o nosso Deus, assim que Ele faz. Quando estamos do lado de alguém que é castigado, nós passamos, sofremos castigo. Mas quando está estar do lado de quem está sendo abençoado, porque as bênçãos respingam sobre nós também. E eu quero dizer para você nessa noite que somos filhos da promessa, e temos a promessa do Senhor na nossa vida, e todos aqueles que estão conosco ao redor, eles vão ser abençoados através de você, através de mim, através de todos aqueles que estão sendo abençoados, porque o nosso Deus ele faz dessa forma, dessa maneira. Ele é Deus que levanta os que não são para confundir os que são, e Ele é aquele que abate os que são para confundir aqueles que não são. Então Ele faz uma inversão para mostrar que Ele tem nas suas mãos o domínio, Ele tem na sua mão o poder, Ele tem na sua mão o controle de toda e qualquer situação. Este é o Deus que nós servimos, por isso que vale a pena nós nos curvar diante da situação e pedir para o Senhor que Ele nos revesta, que Ele derrama sobre nós esse avivamento, para que dias após dia nós possamos continuar vencendo,
as afrontas deste mundo, que nós possamos continuar de pé diante das situações que vêm para nos abater, e que nós tornamos homens e mulheres que fazemos a diferença por onde quer que nós passamos. Basta nós nos derramar diante da sua presença. Basta nós fazer como fez o profeta aqui diante do testemunho, levantar a nossa voz e clamar, e dizer a todos que estão à nossa volta que Deus fez e Ele há de fazer sobre esta nação. Os momentos são desanimadores, mas a promessa do Senhor é que nos permanece de pé. A promessa do Senhor é que faz nos vencer a dificuldade dos momentos que passamos. Que nós possamos todos os dias da nossa vida estar buscando esse avivamento. Que este avivamento não venha ser só essa semana que se comemora a Páscoa, mas sim todos os dias, enquanto aqui viver, nós possamos estar diante deste avivamento. Todos os dias, enquanto aqui viver, possamos buscar esse avivamento sobre a nossa vida e ser cheio e fazer com que aqueles que estão à nossa volta também se tornem cheios deste avivamento. Porque se nós não buscar esse avivamento nas nossas vidas, dificilmente vai ser para vencer os dias que eu vivi. Porque o Senhor Jesus disse que temos que ser cheios a todo momento, para que possamos superar as dificuldades e assim tornarmos homens e mulheres vitoriosos diante das circunstâncias. Curva a sua cabeça nessa noite, eu quero orar com você antes de retornar. Eterno e maravilhoso Pai, estamos diante deste propósito, Deus, para que o Senhor possa manter sobre as nossas vidas este avivamento. E desde aquele dia que foi derramado sobre aquela casa e todos foram cheios, Pai, que o Senhor possa derramar dias após dias sobre as nossas vidas, que nós possamos nos tornar homens e mulheres cheios da sua presença, do teu Espírito, que nós possamos tornar, Pai, homens e mulheres valentes diante das circunstâncias que vêm para nos tentar abater e parar diante desta caminhada. Que o Senhor possa, Pai, nos tornar homens e mulheres cheios do teu Espírito, da sua presença, para que quando nós passarmos por onde quer que nós passamos, as pessoas possam ver o brilho da sua glória sobre a nossa face, Pai. Que nós possamos fazer diferença nesse mundo de pecado. Sabemos que o momento não é fácil, não é favorável, mas a sua promessa, porém, estar de pé para a sua igreja. E aqui encontro, ó Pai, esse homem, essa mulher cristã, ó Pai, buscando esse avivamento. Deus, que nós possamos tornar cheio todos os dias, que nós possamos vencer e superar a dificuldade. Senhor, nos faça homens e mulheres vencedores, ó Pai, a todo momento. Que nós possamos, ó Pai, anunciar este Evangelho aos quatro cantos da face da terra. Ainda que este Evangelho já está anunciado, ó Pai, por quase todos os cantos, mas ainda nos resta o dever de continuar anunciando este Evangelho, ó Pai. Nos faça homens e mulheres corajosos, ó Pai, para anunciar este Evangelho. Nos faça homens e mulheres vencedores dessa noite, ó Deus. Eu peço a tua bênção e a tua graça, que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém.